Vamos falar hoje sobre viver nos Estados Unidos. Eu tenho uma camisa aqui bem americana. Daqui a pouco eu vou botar o meu boné aqui, ó, bem americanão mesmo. E ó, preparei aqui um monte de coisa. Pessoal, esse é a força do planeta Terra, o exército mais poderoso do mundo. Esses são os... This is the Army, o exército. This is the Air Force, pessoal da Força Aérea. Air Force. Essa turma aqui são os Coast Guards, tomam conta da costa. Aqui a gente tem os Marines, esses são os Marines. E aqui a gente tem the Navy, a Marinha, os marinheiros. Essa é a força do exército mais poderoso da Terra. Eita! Pronto para decolar a sua aeronave? Separei várias coisas interessantes aqui para vocês. Alguém perguntou aqui, legal ou sem status, não sei o que é isso, mas eu tô legal nos Estados Unidos, tá? Tô bem legal mesmo. Quanto custa viver aí? Custa 5,4 mais caro que no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, você tem que pensar em dólar, você não pode pensar, você não pode converter. Se você converter, você se estrepa, porque fica caro. Mas é assim, se no Brasil você precisa de 5 mil para viver, aqui você vai precisar de 5 mil dólares para viver. Quem vive com um padrão de 5 mil dólares no Brasil, vive com um padrão mínimo, né? Classe média. Se você tem 10 mil reais, você já consegue viver com um padrão bom no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, ok? Alguém perguntou o que eu acho da Tesla. Eu gosto muito da Tesla, eu gosto muito das coisas que o Elon Musk faz, mas eu não gosto de ter um carro Tesla, porque os carros Tesla são menores e aqui tem muito carro grande. E eu gosto de ter carro grande porque eu sinto que eu e minha família ficamos mais protegidos com lata em volta, tá? Mas ele é tecnologicamente fantástico, né? Aquela tela grande assim do lado, de computador. Os carros grandes, mesmo os mais modernos, tem umas telinhas pequenas que, apesar de ser tudo touchscreen hoje, são pequenas. A da Tesla é enorme, assim, fora as outras vantagens de carro elétrico, né? Viver nos Estados Unidos, pessoal, é desafiador, tá? Acho que a grande pergunta que todo mundo gostaria de me fazer é como vir para cá, né? Eu alimentei esse sonho durante muitos anos. Confesso a vocês que desde pequenininho, meu pai tinha morado aqui 4 anos, estudou aqui nos Estados Unidos na Ford em 1950 e poucos. Ficou 4 anos aqui em Michigan, lá em Detroit, em Ann Arbor, uma cidadezinha que eu já tentei ir, mas acabou que não consegui. Estou só esperando o próximo furacão, que eu vou ter que sair da Flórida, e aí eu devo subir lá para cima agora, que ainda está quente, é verão, dá para subir lá, tá? Mas aqui, na Califórnia você tem terremoto, na Flórida você tem hurricane, segundo semestre do ano todo tem hurricane. Esse ano está programado ser a estação com maior quantidade de furacões, hurricanes, né? E mais violentos. Nós já tivemos, eu estou aqui há 4 anos, nos primeiros 4 anos a gente só começou a ter furacões a partir de 30 de agosto. A temporada vai de julho, começo 1º de julho ou junho, não me lembro, até final de novembro. Esse ano, nós estamos ainda, começo de agosto, tivemos 3 furacões. Um que passou agora recentemente bem perto. Então assim, é complicado, né? A natureza aqui é bem violenta. Na Flórida eles preservam muito o habitat natural dos animais. Então você tem jacaré andando em campo de golfe, crocodilo andando em campo de golfe, você tem urso, você tem lobo, coiote, você tem esse tipo de coisa. Mas é emocionante, né? Você viver aqui
Agora, vir aqui, imigração, tá? Pessoal, estou vendo que estão me perguntando aqui sobre como vir para cá. Então eu acalentei esse sonho durante muitos anos e só vim, o meu tipo de visto foi o seguinte, as pessoas, eu escuto muito essa pergunta: professor, estou a fim de largar tudo, vender minha casa, vender o que eu tenho e ir para os Estados Unidos. O que o senhor acha? Eu acho loucura. Loucura, tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Eu sonhei em vir a vida inteira. Eu tive um irmão que veio há muitos anos atrás, mas ele tinha uma referência, já tinha um trabalho, já tinha alguém lá para trabalhar, e mesmo assim ficou ilegal muito tempo. Naquela época, ficar ilegal não tinha maiores problemas, mas hoje a ilegalidade aqui é um risco gigantesco. O Trump está a fim de acabar com o imigrante que chega de qualquer jeito, tá? Ele não se opõe a pessoas que venham para trabalhar, fazer dinheiro. Então tem todo o programa de incentivo a imigrantes que venham trazer investimentos para os Estados Unidos. Alguém perguntou aí, antes de eu fazer a live aqui, antes de hoje, quando eu anunciei que ia fazer a live, alguém perguntou aqui se existe algum incentivo para se vir morar nos Estados Unidos porque é investidor de bolsa. Não tem incentivo nenhum. Se você tem, parece que $500 mil ou $1 milhão, eu não sei, era 500, acho que aumentou para 1 milhão, tem programas de investimento que te permitem vir para cá, mas nem sempre esses programas lhe dão a cidadania, dão o direito de morar, mas não te dão, às vezes não te dão o direito de trabalhar. Isso é um problema, né? Agora, muito interessante, pessoal, é que eu fiz da maneira correta. Eu sempre digo para vocês, não venham de repente, tá? Eu, além de ter sempre pesquisado muito sobre os Estados Unidos, principalmente quando estava para tomar a decisão de vir, porque eu tinha condições financeiras de vir. A vida aqui é cara, a vida aqui é 5 vezes mais cara do que no Brasil. Então, se você vem para trabalhar como ilegal, cara, muito complicado, muito complicado. Não venha assim, sem ter certeza de onde está indo, sem conhecer alguém, sem já ter uma coisa certa, né? Conheço amigos brasileiros aqui que foram convidados pela empresa, tudo bem, vem, a empresa está te convidando, maravilha, mas essa turma que quer largar tudo, vir, não é assim, pessoal, não é assim. As leis aqui são rígidas. Imigrante legal aqui corre grande risco de terminar na penitenciária e expulso daqui para sempre, se não ter ficado numa penitenciária há muito tempo e não voltar nunca mais. Então não venha, tá? Como eu vim, eu fiz 2 viagens antes sem o menor compromisso de morar, tá? Eu já tinha vindo uma vez antes, depois quando eu quis vir com a minha família, quando eu consultei eles no Brasil, eles não queriam vir. Não queriam, tinham os vínculos lá, com família, amigos, esse tipo de coisa. Eu falei, ótimo, beleza, vamos então passear. E eu programei uma viagem grande. A gente queria deixar o Brasil, a gente queria uma oportunidade nova, num país novo, do primeiro mundo, que se fosse na Europa ou nos Estados Unidos. E eu falei assim, bom, eu vou proporcionar a minha mulher, que é quem toma a decisão, meu filho é pequeno, né? Olha, a gente vai para os Estados Unidos, a gente fica lá quase um mês, depois a gente vai para Portugal, fica mais um tempo grande. Depois da volta, a gente volta por aqui de novo. E assim eu fiz, ficamos 2 meses viajando. E eu não falei nada, não, vamos passear sem compromisso. Na volta, a gente ficamos 20 dias na Flórida, passeamos, fomos à Europa, descemos Londres, Paris, cidade do Porto em Portugal. Portugal ficamos um tempo maior, fomos a Lisboa, aí voltamos por Nova York, que ela não conhecia. Bom, ali minha esposa e meu filho começaram a ficar encantados com os Estados Unidos, né? Nova York é simplesmente fascinante. Ainda mais se você ficar ali pela área do Central Park. E o que eu fiz? Eu aluguei umas bicicletas. Tem alguns vídeos meus aí que mostram isso. Eu coloquei meu filho num carrinho atrás. E o barato era passear no Central Park e adjacências. Tudo de bicicleta, porque Central tem ciclovia e tudo. Bom, até foi a primeira vez que eu vi minha esposa e meu filho praticamente chorarem na hora de sair de um lugar. Meu filho chorou. Papai, não quero ir embora. Papai, eu quero ficar em Nova York. Meu filho, na época acho que tinha 6 anos de idade, queria ficar em Nova York, porque ainda mais passeando, né? A gente fomos muito a museu, zoológico, tudo que tem de gostoso para fazer. E aí é muito gostoso realmente. Ali eu não perguntei nada para minha esposa. Voltamos para a Flórida, onde eu falei para ela, bom, agora a gente vai fazer compras, porque eu não estava deixando ela fazer compras, porque eu não queria carregar mala, né? E aí eu falei, olha, agora a gente está na Flórida, vamos fazer umas compras para levar para o Brasil. Mas
E ali eu perguntei para ela, quase 2 meses de viagem depois, voltando, né, já tendo passado na Flórida uma vez, da Europa, voltando para Nova York e voltando para a Flórida para pegar o avião de volta para o Brasil. E eu perguntei para ela, o que você acha, né, da possibilidade de morar aqui? Ela olhou para mim muito séria e falei, olha, você tinha falado, mas hoje eu vejo que você tem razão, porque a qualidade de vida que a gente vai dar, a qualidade de vida que a gente vai ter e o futuro que a gente vai dar para o nosso filho, não existe comparação com o Brasil. Tudo bem, eu topo morar aqui. E falando sobre imigração, visto, logo que a gente chegou dessa primeira viagem, como eu já tinha intenção de ficar, eu só sabia a informação que todo brasileiro sabe. Green Card, você tem que ter Green Card. Chega lá no Brasil, um monte de brasileiro que conseguiu Green Card e mostra Green Card. Você sabe que você precisa de um Green Card, ok, tá. Mas aí eu liguei para um amigo meu e falei, olha, eu tô afim de conversar com um advogado de imigração. Falou, olha, por coincidência eu tô indo em um agora esse mês. E combinou que ele ia fazer uma entrevista num escritório grande, americano. E eu falei, posso ir junto? E aí nós desembarcamos. Primeira coisa que esse meu amigo fez por mim foi abrir uma conta no banco. Porque você abrir conta em banco, você tem que ter residência, né? Eu tinha outras contas que eu tinha de corretoras, esse tipo de coisa, mas assim, eu não tinha conta em banco. E aí ele foi lá abrir uma conta em banco para mim e eu fui à entrevista dele. Ele queria um green card. E aí eu fiquei sabendo na entrevista que existiam 100 tipos de visto de imigração. 100 tipos, e em cada tipo tinha ainda a letra A, B, C, D, E, quer dizer, um monte de tipo de visto diferente que a gente nem imagina. Aí terminou a reunião, eu falei para ela, perguntou, e você? Eu gostaria de pegar uma carona nessa reunião aí para saber como é que é, porque eu tenho todo o interesse. Aí explicou, o visto dele era um visto de habilidade específica, que é o meu hoje também, né? Habilidade específica, ele era artista plástico, e ele ia mostrar que ele tinha feito exposições no Brasil e ele tinha sido premiado, e essa habilidade específica é interessante para a América. Quem tem uma habilidade específica no Brasil, comprovada através de documentos, é uma atividade profissional séria, escreveu livros, esse tipo de coisa, é habilitado a tentar o visto de habilidade específica, que eu não sei, é B1, é B2, um desses aí, eu nunca me lembro. E o meu caso era de jornalista. Eu era jornalista, eu sou jornalista, tenho canal do YouTube, na época eu já tinha canal do YouTube. Quando ela viu o meu canal do YouTube, ela falou, ih, você é fácil demais, porque youtuber aqui nos Estados Unidos é considerado como já funcionário de empresa americana. É fácil demais, se você é jornalista, tem tudo. E se você se sustenta, você pode vir com um visto de jornalista que é baratíssimo, qualquer um tira esse visto aqui e você só não pode trabalhar. Aí eu falei, quanto custa esse visto? Porque o visto do meu colega tinha custado $8 mil, se não me engano, na época, que agora é mais caro. Ele falou, e o seu de jornalista que não pode trabalhar faz mais $1.000. Eu falei, puxa, $1.000, maravilha, pode fazer. Então quando eu cheguei, que eu fui para passar esses 2 meses, minha documentação já estava correndo para visto de jornalista, só que eu tinha que tirar o visto no Brasil, tá? Eu não podia tirar aqui, porque se eu tirasse aqui, ia configurar que eu já estava indo contra a lei americana, que me deu um visto de turista, e eu estava aqui tentando mudar aqui dentro sem o direito para isso. Eles são muito rigorosos nesse tipo de coisa. Então, se você pediu para entrar como turista, volta para sua casa como turista e dá continuidade no pedido lá no consulado brasileiro, tá? E assim eu fiz, voltei, fizemos em Recife, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, eu estava no Nordeste, fizemos lá, foi negado a primeira vez, e eu voltei, e eu liguei para o escritório de Orlando e falei, olha, eles negaram, não, peraí, que vamos recorrer. E aí recorreu, em 3 dias, marcou uma nova visita, eu voltei lá de novo e fui aprovado, tá? Tem outros detalhezinhos aí, mas é muita história. Mas assim, fui aprovado. Qual é a receita? A receita é contratar um grande escritório de imigração americano, dirigido por americanos. Geralmente esses escritórios grandes, principalmente na Flórida,
sempre tem um brasileiro que é intérprete, mas o meu conselho, cuidado com escritórios ou advogados independentes brasileiros. E aí eu, chegando aqui, eu quis mudar para o Green Card, né? E aí ela falou, bom, então você vai entrar agora com habilidades específicas que você quer ficar, você já está morando aqui, você tira já, eu como jornalista eu posso ficar nos Estados Unidos o resto da vida, tem só que renovar a cada 3 anos, vou gastar $1.000, a cada 3 anos renova, mas tendo todos os fundamentos por um pedido aceito da primeira vez, vai ser aceito sempre, teoricamente. Mas eu queria o Green Card, né? Eu queria o Green Card. Então aí eu tentei, e aí foi o meu erro, eu quis economizar. E um amigo meu falou, não, você vai... E essa mesma advogada, esse escritório que cobrou 8 mil do meu amigo, já estava cobrando 18 mil. Aumentou. E eu falei, caramba, 18 mil é complicado, né? E aí eu fui para um advogado independente, muito mais barato. Pessoal, perda de tempo, perda de dinheiro, um aborrecimento enorme, e aí atrasou. Aí eu voltei para o escritório de 18 mil. Falei, bom, agora eu quero pagar 18 mil, porque eu até peço desculpas, eu achei caro, fui para outro, me machuquei. E aí fizemos, né? Eu não paguei os 18 mil porque ela passou a me conhecer, viu que eu era youtuber, que eu conheço muitos brasileiros, e permutou comigo, falou, olha, se você fizer uma entrevista, a gente te dá um desconto bom. E assim eu fiz. Mas olha só a história, pessoal. Fiz entrevista, botei no meu canal, falando deles. Só que nesse momento a equipe deles teve um problema lá, um advogado saiu, meu caso ficou abandonado. Outra vez um problema enorme, e esse escritório que era muito bom deixou de ser muito bom, e era um escritório americano. Aí eu não quis mais continuar. Eu tinha dado $6.000 de entrada, ia dar acho que mais alguma coisa depois, ia ficar por $12.000 para mim, um negócio desse, e eu quis cair fora e fui para um advogado. E aí o meu contador aqui falou, olha, você quer certeza de que vai ser aprovado? Você vai para o escritório mais americano, mais caro dos Estados Unidos, que cobra $30.000, 30 e poucos mil dólares, 33, 35 mil dólares, um negócio desse, mas ele te dá garantia de que se ele pegar o seu caso e não te der o Green Card, ele devolve o dinheiro. Eu falei, pô, beleza, então eu pago mais caro, mas eu tenho a garantia em contrato que se ele não me der o Green Card, ele me devolve o dinheiro. E assim eu estou nesse processo agora. E recentemente me chamaram para fazer a biometria, e o meu processo já foi dado entrada, e aí eu já tenho um papel que substitui o meu visto antigo de jornalista. Aquele já não vale mais. Agora o que vale é o novo pedido que eu tenho, e eu não posso sair dos Estados Unidos até receber o Green Card, porque eles chamam você lá toda hora, tá? É entrevista, é biometria, são vários formulários, então cada formulário para um departamento diferente. Semana passada agora nós fizemos a biometria, que é dedo e fotografia, para o FBI, né, o FBI. Então cada departamento vai te chamando, vai fazendo, é uma coisa complexa, tá? Então isso é o processo de pedir visto para os Estados Unidos. Ele é caro e ele é burocrático e leva um tempo, tá? Todo mundo que tenta passa aí alguns anos até entender tudo isso. É isso, acho que falei mais ou menos tudo. Fora isso, quando vocês vêm, pessoal, tem a diferença da língua, da cultura. Eu vim, minha esposa não falava uma palavra de inglês. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um inglês intermediário de brasileiro, né? Que é diferente do intermediário de americano, porque quando você está aqui, você tem um inglês intermediário com vocabulário restrito, mas você está habituado com a musicalidade da língua, então você entende. Só que quando você chega, você não entende bolufas do que os caras falam. Os caras falam rápido demais, isso é a coisa mais difícil. Então eu que falava, eu conseguia, e consigo até hoje, me comunicar perfeitamente. Mas eles começam a falar, até hoje muita coisa eu não entendo, né? Então essa é o mais difícil. E cultura, leis locais, né? São várias coisas, plano de saúde, como é que funciona, casa aqui é tudo de madeira, é completamente diferente do Brasil, não tem casa de tijolo aqui, não tem casa de concreto aqui, as casas são de madeira, você não entende. Eu olhava assim e falei, pô, mas de madeira, cara, o furacão vai levar, vai dar cupim, vai dar mofo, e dá.
tá? Eu estou em 4 anos aqui, eu estou na 5ª casa, né? Algumas foram problemas, realmente. 2 foram problemas, uma delas com um problema sério de mofo. Aluguei a casa. Assim que eu entrei na casa, o vizinho bateu lá no dia que eu estava mudando, falou: você alugou mesmo? Eu falei: aluguei. Poxa vida, olha, então sai agora, porque essa casa tem Deadly Mold, que é mofo mortal. Eu falei: como é que é mofo mortal? Eu falei: eu morei nessa casa, eu avisei o dono e ele sempre tenta alugar, e é um mofo mortal, que se você morar aí dentro você vai morrer. Eu falei: caramba, cara. E eu já estava ali, falei: olha, vamos pedir então. Tentei pedir o dinheiro de volta, o cara garantiu que não era, ficou aquela discussão, e eu falei: olha, eu vou mandar fazer um teste e vou botar na tua conta. Ele falou: pode fazer, eu garanto. E aí o teste veio com mofo mortal, e esse cara não me devolveu o dinheiro, e eu saí. Quando chegou o teste, era 8 horas da noite, chegou um comunicado por e-mail, né? E quando eu li mofo mortal, eu me lembro que a minha mulher olhou para mim e falou assim: tire o meu filho estava dormindo, né? Tire o meu filho daqui agora, caia fora, pega o que dá e vamos sair e vamos para um hotel, vamos para qualquer lugar, mas não vamos ficar aqui. Então os Estados Unidos tem isso, porque aqui as casas são de madeira, então quando molha fica úmido por trás, as paredes são ocas, e é refrigerado, tudo é lacrado, né? Então nunca você abre, que no Brasil você abre as janelas, entra o ar, aqui ninguém faz isso. Eu fui viajar para o Brasil uma vez, 3 meses, a dona da casa falou: não desligue o ar, deixe ligado 3 meses, porque não pode desligar, né? Então, detalhes de se viver nos Estados Unidos: hurricane, terremoto, furacão, terremoto, nevasca no norte. A gente tem um sonho de morar um tempo em Nova York, né? Ou lá para cima em algum lugar, provavelmente em Nova York. Eu quero passar um tempo lá, um ano, pegar uma nevasca. Pessoal, Nova York, quando a gente fala nevasca no norte dos Estados Unidos, Chicago, por exemplo, Detroit, onde meu pai morou, é 30 graus, 45 graus Fahrenheit negativo. Negativo, você sabe o que é 30 graus negativo? E assim, ó, vai entrar nevasca, entrou, onde você está, você não sai mais. Então você tem que ter, aqui na Flórida a gente tem kit hurricane, nessa época do ano, segundo semestre, a gente tem comida estocada para ficar eventualmente 5 dias, uma semana dentro de casa. Eu logo que cheguei, meus amigos falaram: compra gerador, olha as despesas, compra gerador, porque pode faltar luz, você ficar sem luz, senão a comida toda estraga na geladeira. E, enfim, coisas dos Estados Unidos. Agora as coisas que são muito baratas, né? Nesse ponto de vida, você que vive com 10 mil no Brasil, vive com 10 mil dólares nos Estados Unidos, mas você compra coisas aqui, qualidade de vida aqui, você compra de tudo que você nem imagina que existe no Brasil, tudo por preço de banana, você tem tudo, né? O americano, ele costuma ter a garagem, nunca tem carro na garagem do americano, tem caixa, badulaque de coisa que ele compra e não usa mais, ele vai enfiando na garagem. Melhor. Obrigado. Chegaram aqui umas perguntinhas. Obrigado pelo Dia dos Pais, para todos vocês que estão. Minha esposa está anotando algumas perguntas aqui e está trazendo para mim, tá? Eu sei que muitas pessoas estão me desejando feliz Dia dos Pais, muitíssimo obrigado. Eu gosto de dedicar o Dia dos Pais ao pai lá de cima, pessoal, porque eu não seria pai, eu fui pai aos 52 anos de idade, com muita oração, querendo muito um filho, só tenho um. Então hoje meu filho, né, sempre que eu comemoro com meu filho, eu falo: pessoal, eu agradeço muito, mas eu gosto de dedicar esse dia ao Pai do Céu, que é o Pai de todos, que me abençoa todo dia e que permitiu que eu fosse pai, né? Então, obrigado pelos votos para todos vocês. Então, perguntando se Portugal é bom. Pessoal, Portugal é bom para passear, pessoal. Portugal é bom para viver. Se você tem... Agora, a turma que quer sair do Brasil para arrumar trabalho, não é fácil em Portugal, não é fácil nos Estados Unidos, porque você tem que ter legalização, primeira coisa, em ambos os países. E mais, Portugal é um país pequeno, uma economia pequena, e o português não gosta muito do brasileiro, salvo algumas atividades. Por exemplo, eles gostam muito dos brasileiros nos hotéis, onde atende o público, porque o brasileiro é extrovertido, fala com todo mundo, atrai cliente, mas assim, lugares em empresas,
onde você tá tomando o lugar de um português, eles não gostam. Tem lugar que tem boicotes contra brasileiro. A gente tem amigos, né, lá, e recentemente um casal de amigos nossos falou que a moça, essa nossa amiga, está sendo discriminada porque eles acham que as mulheres brasileiras são raparigas, ou seja, prostitutas, né? Eles acham que brasileira é vagabunda. Então tem que atentar para todos esses detalhes, pessoal. Qual foi o seu critério de escolha para Estados Unidos e não Portugal? Meu critério de escolha foi: os Estados Unidos tem muito mais coisa, pessoal, muito mais coisa bacana para me mostrar, para me viver, do que Portugal. Portugal é um ovinho, é pequenininho. É Lisboa, a cidade do Porto, que é linda, maravilhosa, tá perto da Europa, tem essa coisa que é legal. Mas os Estados Unidos, cara, é um mundo de oportunidades, principalmente para o meu filho. Meu filho está tendo uma educação na escola que é uma coisa que, em São Paulo, né, existe lá o Graded School, no Morumbi, que vários conhecidos nossos estudaram no Graded. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo, tinha o Graded, então o cara estudou no Graded School, ele arruma logo faculdade nos Estados Unidos, trabalho nos Estados Unidos. Aqui, qualquer escola pública, o cara, se ele estudar, ele vai para Harvard, ele vai para Stanford, ele vai para Yale, ele vai para qualquer faculdade grande, porque eles separam. Escola pública, estudo aqui é gratuito, é de primeiro nível, alta tecnologia, tudo informatizado, laboratórios, tudo que você imaginar, e as pessoas mais capacitadas são logo separadas, os alunos mais talentosos são logo separados em salas especiais. Então, quando o cara vai se despontando já, até para uma determinada área, o cara tem dom para medicina, que eles percebem, né, que a criança tem, eles já vão separando para uma classe de medicina para estudar mais biologia logo desde cedo. Então, assim, ensino aqui é nota 1 milhão, né? Bom, escola aqui são públicas, mas as escolas para crianças são por código postal, depende de onde você mora. Todo lugar tem uma escola boa, qualquer lugar do país, qualquer bairro. Então é pelo seu zip code. Você tem zip code ou código postal, né? Você tem direito a usar a escola daquele zip code. Só que se você mora num bairro de frequência estranha, seu filho vai conviver com gente de nível estranho. Então isso aconteceu numa escola aqui. Nós tentamos, logo que eu cheguei, eu coloquei meu filho numa escola. Olha que histórias interessantes. Quanto tempo a gente já está, pessoal? 35 minutos, dá para contar, dá bastante coisa. Logo que eu cheguei, botei meu filho numa escola cristã. Eu gosto de dar educação cristã para o meu filho, tá? Escolhemos a dedo, uma escola bacana. Não é cara, as escolas particulares aqui, elas variam de $1.000 a $3.000. E aí coloquei uma escola na cidade que a gente estava aqui na Flórida, muito bacana. A gente começou a frequentar essa igreja no final de semana, fizemos muitos amigos lá, um grupo muito bacana. E um belo dia, eu tinha 1 mês, 2 meses talvez, nos Estados Unidos, quando teve aquela chacina de Parkland. A gente estava morando, a gente tinha acabado de chegar e a gente estava próximo, muito próximo a Parkland. Tipo assim, 5 minutos a pé, onde aconteceu. Eu tinha acabado de chegar, eu falei, ligamos para uma corretora daqui da Flórida, ela colocou a gente lá, e de lá a gente ia começar a procurar outros lugares para morar na Flórida. Aí ficamos ali, fiquei só 20 dias ali, mas logo nesse período, logo em seguida, que meu filho ainda estava nessa escola, teve a chacina em Parkland, do lado de onde a gente morava. Um menino matou 17 crianças. Saiu matando o professor, matando tudo. Eu tinha ido a Miami e estava voltando, dirigindo, e minha esposa me ligou e falou: Marcelo, você sabe o que aconteceu? Eu falei: teve uma chacina e mataram 17 crianças. Eu falei: cadê meu filho? Não, nosso filho está bem, fique tranquilo, mas é aqui do lado de casa, está um barulho de ambulância, de polícia, helicóptero para tudo quanto é lado. Pessoal, eu fui testemunha nos jornais daqui das crianças que sobreviveram. Toda criança aqui, novinha, tem um celular, e elas sabem usar o celular, né? Então, quando começou tiro, e o professor senta todo mundo, baixa, algumas crianças pegaram o celular e começaram a filmar. E a mãozinha delas tremia, assim, a filmagem era tremendo. E, de repente, numa dessas, o cara chuta a porta, dá um tiro no peito do professor e sai matando mais 5 de umas 30. Quando eu vi aquilo, eu chorei como criança, porque eu vi o meu filho e falei assim: caramba,
Eu saí da insegurança das ruas do Brasil e vim parar nisso aqui. Meu filho vai ter que... Aí, se eu vi, né? Aí que eu fui tomar pé das histórias de Columbine, várias histórias que têm acontecido recentemente na última década. É uma coisa mais ou menos recente, de 10 anos para cá, mas aconteceu em vários lugares. E aí eles estão tomando providências, né? Só que quando eu cheguei aqui, eu falei, tira meu filho da escola, não vai mais na aula até eu ver o que está acontecendo. E aí eu, muito incomodado com isso tudo, eu cheguei na escola e falei com o diretor, falei, olha, no Brasil, a escola do meu filho tinha 200 câmeras, 2 guardas na porta armados, porque é Brasil. E ninguém entra, só tem uma guarita para entrar e uma para sair. Lá, aqui é tudo aberto, é que nem vocês veem nas casas americanas. Não tem muro, tudo aberto. E era assim para o meu filho. Eu falei, cara, eu fui no diretor, eu fui o primeiro a fazer uma carta indignado. Olha, não aceito, vocês têm que fazer alguma coisa. Não, e aí foram me explicar que o americano ainda não está acostumado com esse tipo de coisa, porque a liberdade da América está sendo questionada e eles não estão acostumados com isso. Eu falei, meu filho não estuda aqui mais não. Aí procurei a escola mais cara, a única que tinha sistema de segurança de câmera, era uma escola na Flórida de príncipes, né, filhos de reis, caríssimo, $3.000 por mês. Eu falei, eu não tenho opção, meu filho é o único lugar que meu filho pode estudar. Mas aí aquela escola de príncipes e filhos de reis lá, meu filho não gostou. Meu filho não gostou, que a professora beliscou ele. Enfim, aí colocamos numa escola pública. Na escola pública a gente morava num bairro muito bom, mas perto, no zip code, tinha um lugarzinho ali que tinha um bairro de pessoas mais pobres, mas que tinham direito a usar aquela escola. Então você chegava na escola, você via Rolls Royce chegando, mas você via aqueles carros todo descascado, velho, entendeu? Eu falei, bom, tudo bem, né? Tudo quanto é tipo de pessoas. Mas tudo bem, tava lá meu filho. E aí meu filho começou a ficar violento dentro de casa, chutar as coisas, pá. E um dia eu tive um sonho para mim ir almoçar com meu filho. Eu sonhei com isso, né? Provavelmente Deus falando comigo, vá almoçar com seu filho na escola. Eu acordei falando isso para minha mulher, olha, sonhei que era para mim almoçar com meu filho na escola. E eu fui lá, pedi para almoçar com meu filho na escola. Ninguém fazia isso naquela escola. Quando eu cheguei lá, marquei, sentei, o menino, quando eu sento na mesa, sentou eu, ele, o melhor amiguinho dele, e na frente sentou um menininho com uma turminha toda a idade dele, e ele era o chefe. Aí ele perguntou para mim, quem é você? Eu falei, eu sou o pai do Felipe. Ele, ele ria, e todo mundo ria com ele, a ganguezinha, mas isso de 6 anos de idade. 6 anos de idade, o menino era endiabrado. E ele fez 2, 3 perguntas para mim, e cada vez que eu falava ele ria, cochichava com os colegas e ria. Eu falei assim, bom, aí o menino que sentou do lado dele, eu comecei a abraçar meu filho e falei para ele, filho, vocês não vão orar antes de agradecer o alimento, né? A gente está acostumado a agradecer a Deus o alimento. E ele falou, papai, aqui a gente não ora. Eu falei, mas você está acostumado a orar em casa? Agradecer a Deus, né? Mais um dia de vida, mais o alimento que é Ele que nos proporciona todo dia? Ele falou, tudo bem. Aí a gente orou e eu abracei ele. De repente, quando a gente acabou, o menino, que era o melhor amigo dele, eles já tinham colocado os pratinhos assim, o menino deu um soco no prato do meu filho e explodiu com o prato, quebrou o prato, que é prato de plástico, e quebrou o prato todo. Eu olhei para aquilo assim, eu falei assim, eu acho que ele está com ciúmes, porque ele era o melhor amigo do meu filho. Não sei se o cara não tem pai em casa, não sei. Resumo da história, pessoal. Deus tocou meu coração para ir lá almoçar com meu filho, e eu vi que meu filho, apesar de uma escola que parava gente com Rolls Royce, meu filho estava numa escola onde tinha uma frequência péssima e não existia nenhuma tipo de educação espiritual que eu gosto de ter, que minha mãe me deu em colégio cristão, em colégio jesuíta. Eu acho que isso foi muito importante na minha formação, nos meus princípios éticos, morais. Não que isso seja pré-requisito de todo mundo ser bacana. Eu conheço várias pessoas que não têm religião nenhuma e são éticos e morais. Mas eu acho que se você busca pelo ensino cristão, você pelo menos está buscando pelo menos numa área espiritual onde se preza muito mais por isso. E eu gosto disso, né?
E aí eu tirei meu filho dali, voltou para a escola, e quando voltamos para a escola, voltou para a mesma escola que eu tinha tirado a primeira, porque, para nossa surpresa, tudo que eu falei na carta, depois de 4, 5 meses, 6 meses, um ano, acho que um ano depois, a diretoria resolveu implantar. Fechou todos os portões, botou guardas armados em tudo, que não tinha antes, e meu filho está nessa escola. Até recentemente, quando houve a pandemia, né? E aí nós nos mudamos de cidade de novo. É uma outra história, pessoal. Já estou com 43 minutos. Que mais? Então, eu quis falar desses pontos principais para as famílias que querem vir para cá. Questão de imigração, documentação, leis, né? Cultura, língua, a minha experiência pessoal. Melhor estado para viver. Eu não queria morar na Flórida, eu queria morar na Califórnia, tá? Tivemos lá, já levei minha mulher, ela ficou encantada, mas a Flórida é um lugar de fácil adaptação para o brasileiro. Então, como minha mulher não falava inglês, eu achei de bom tom, né, dar uma parada por um tempo aqui para ela se adaptar. Hoje minha mulher está totalmente adaptada. E mais, minha mulher não falava uma palavra de inglês. Ela não falava... Tá me escutando aí, amor? Tá? Ela não falava uma palavra de inglês. Ela deve estar me escutando lá no celular dela. Não falava good morning, né? Travada completamente. Mas aí, né, aquela música vai entrando da língua na cabeça. Ela sempre se esforçou muito para ficar só escutando inglês. Eu falava, olha, esquece português. Mas recentemente, agora na pandemia, tivemos que fazer homeschooling, que é estudo em casa. Fecharam as escolas. E ela teve que pilotar a educação do nosso filho, porque a escola dá o ensino via internet, video conference call, né, videoconferência, mas o menino tem que estar lá e tem que acompanhar os livros e ela tem que supervisionar. O que aconteceu? Está falando inglês fluentemente, entendeu? A necessidade é mãe, como dizia minha mãe. Ela precisou falar porque ela tem que... Eu trabalho e ela tem que cuidar dele. A vida dela ficou bem mais complicada, porque ela tem que cuidar do ensino, acompanhar. Ela fica junto, né? É lógico que ele já está agora mais acostumado. Põe ele lá, ele faz uma aula inteira, depois faz a outra, mas ela tem que cobrar, ela tem que ver, ela tem que falar com o professor, ela tem que ver o dia de prova, acompanhar, aprender o inglês, porque tem que falar na marra. E está falando, começou a falar, né? Ainda tem bastante para aprender, mas destravou. Ela destravou, como se diz, né? Ou carros, né? Eu não sei se... Carros, você chega aqui, eu sempre falo, né? Comprar casa é para otário, comprar carro é para otário. O americano já sabe disso faz tempo. Então, aqui é a mesma coisa. O cara que compra casa aqui, ele paga 5 vezes o valor da casa, dizendo que os Estados Unidos não tem juros. Não tem, os juros é baixinho. Mas aí, aqui tudo tem seguro. Então é seguro disso, seguro daquilo, é um monte de taxa. No final, o preço da casa sai no mínimo 3 vezes mais. A gente tem vontade de um dia ter uma casa aqui, mas nem me arrisco agora. Agora estou na fase de conhecer os Estados Unidos, né? A gente já pensou em morar na Califórnia, fomos lá para conhecer lugares, conhecemos lugares maravilhosos, Santa Bárbara. Minha prima mora em Newport, ao sul de Los Angeles, um lugar maravilhoso. Então não vou comprar casa agora, né? Eu quero alugar mesmo e ter liquidez, dinheiro para as emergências. Eu estou num país estranho, né? A Bíblia fala muito do estrangeiro em terra, né? Terras estranhas, das pessoas terem em consideração ser estrangeiro, pessoal. Aqui no Brasil, se eu tiver, como se diz, uma dor de barriga, eu sempre tenho um parente, um amigo que vai me ajudar, né? Não vai me deixar passar fome. Mas aqui a gente não tem ninguém, a não ser os amigos que a gente fez. Então, até o advogado de imigração, quando eu cheguei, falou assim: você vai descobrir uma grande diferença nos amigos americanos para os amigos brasileiros. Que apesar de você conhecer os amigos americanos há muito menos tempo, você vai ter uma amizade muito mais intensa com eles, porque eles e você sabem que vocês estão num país estranho e vocês precisam muito mais um do outro, né? Então a necessidade aqui, realmente, os poucos amigos que a gente tem aqui são grandes amigos e a gente ama muito eles, né? Fizemos grandes amigos, em especial todos da igreja, né? A gente sempre gosta de procurar logo a igreja da gente. A gente frequenta a Igreja Batista. Essa é uma outra história para outra live, se for o caso, mas resumindo aqui, sempre onde eu chego eu procuro logo uma igreja, porque eu sei que igreja é lugar de gente que quer, não vou dizer que são perfeitos, mas são pelo menos mais bem intencionados em querer te ajudar, te amparar,
pessoas muito carinhosas e dali saem sempre grandes amizades, né? Minha esposa pediu para falar de um conselho. Logo que a gente chegou da primeira vez, ainda não tínhamos vindo para morar, e pegamos um taxista indiano. Aqui tem muito estrangeiro, é um país de estrangeiros, né? E ele viu que a gente estava chegando e o indiano falou assim: você está vindo para morar? Eu falei assim: olha, eu vou te dar um conselho, estou aqui há 30 anos. Isso aqui é um país maravilhoso para morar. Fique apenas longe de problema. Foi o conselho que ele me colocou, ele me deu. Eu acho que não sei se dá para ver direitinho aqui, mas minha esposa lembrou de falar isso, né? Fique longe de problemas, porque aqui, cara, problema aqui, se você tiver que se meter com advogado, com a lei aqui, o país funciona porque as leis são rigorosas, as leis são sérias. Ande na linha, ande direitinho. E essa turma que pensa em vir aqui ilegalmente, pessoal, tira isso da cabeça. Vocês correm o risco de terminar a vida numa penitenciária. E isso não é brincadeira não, certo? Que fica esse conselho aí para muita gente, vai ficar gravado a live aí. Sei que tem um monte de brasileiro que tem isso na cabeça. Quem souber de um sabe o meu conselho dado aqui, vai lá e mostra para ele. Não venha para cá com a intenção de ser ilegal. Venha. Você quer vir para os Estados Unidos? Venha 2 ou 3 vezes como turista. Você tem 6 meses para ficar aqui. Você tira um passaporte para vir para cá, dura 10 anos o passaporte para cá. O visto, parece que, se não me engano, é 5, 10 anos também, mas você tem que ficar 6 meses. Aí você vem, fica 6 meses, volta, daqui a um ano você volta, fica mais 6 meses e vivencia a América antes de tomar a decisão de largar tudo e vir para cá. Foi isso que eu fiz com a minha família. Deu certo, e agora a gente está nesse processo de legalização do Green Card. Depois de 5 anos a gente pode tirar a nossa cidadania e aí a gente vira americano e tem o passaporte. Como é viver essa situação de ter que largar tudo por causa do furacão? Seguro residencial de vida, seguro residencial sim. Isso é uma experiência que vale contar, pessoal. É uma aventura, é uma aventura de guerra. Ter que sair, às vezes você fica sabendo que o furacão virou categoria 3, 4, 5, em 2 horas, tem 2 horas para sair. A última vez que a gente saiu, no ano passado, eu falei para minha mulher: olha, a coisa tá feia, eu vou dormir 2 horas, era 9 horas da noite, eu falei, vou dormir 2 horas, a gente sai às 3 horas da manhã. Quando eu saí 3 horas da manhã, meus amigos já estavam lá na frente, 3, 4 horas de distância de mim, porque é assim, é muito rápido, né? Pessoal, muitas perguntas, eu vou tentar salvar essas perguntas, eu estou gravando. Esse assunto é muito legal, tá? Eu gosto muito desse assunto. Teria muito mais coisas para falar. Vou desligar porque vai cair de qualquer maneira. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. É uma honra ter vocês sempre por aqui. Espero contribuir o máximo com os meus conhecimentos, não só financeiros, mas também de experiência de vida aqui em outros assuntos, para poder enriquecer a vida do brasileiro cada vez mais. Vocês são muito preciosos para mim, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.